Olá, sou Luan Davis Rodrigues Leite, aluno do sexto semestre de Odontologia da UNB, e vou apresentar o trabalho Caracterização do fenótipo orodental e análise genética de paciente com amelogênese imperfeita, osteopetrose e acidose tubular renal, sob orientação da Ana Carolina Acevedo Pope e co-orientação do Paulo Márcio Yamaguchi. A síndrome osteopetrose com acidose tubular renal distal, ou PATRD, é uma doença autossômica recessiva caracterizada pela hipermineralização óssea e acidose metabólica. Sua etiologia molecular está associada à presença de variantes patogênicas no gene AC2, que codifica a enzima anidrase carbônica 2. No entanto, ainda há poucos relatos na literatura sobre as manifestações bucais nos pacientes afetados. Estudos recentes em modelos animais identificaram a expressão de AC2 durante as fases de secreção e maturação da amelogênese, que consiste no processo de formação do esmalte dentário pelos ameloblastos. Estudos na literatura também já relataram algumas síndromes associando a amelogênese imperfeita e doenças renais hereditárias, como a síndrome de esmalte renal e a hipomagnesemia e hipercalciúria familiar com nefrocalcinose. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar as manifestações orodentais e realizar o sequenciamento do gene AC2 pelo método de Sanger em uma paciente com OP-ATRD e defeitos de desenvolvimento do esmalte, DDS, generalizados. Para isso, foi feita a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Em seguida, a caracterização clínica, com base nos registros dos prontuários médico e odontológico, amplificação do gene AC2 com DNA da paciente e da mãe, e envio das amostras para sequenciamento Sanger. Trata-se de uma paciente de sexo feminino, 22 anos de idade, e como podemos ver no heretograma, não há relato de consanguinidade ou de outro membro afetado na família. Os exames bioquímicos demonstraram a presença de acidose metabólica, podemos observar um sangue mais ácido e uma urina mais alcalina, hipercalciúria e hipocitratura. Também podemos observar alteração no valor do bicarbonato e do base excess, traduzindo uma baixa quantidade de base no sangue. Além disso, é importante ressaltar que o resultado da glicosúria deu negativo, e isso é importante para diagnosticar o tipo de tubulopatia. Nesse caso da paciente em questão, o diagnóstico é de acidose tubular renal do tipo distal. Ao exame físico, a paciente apresentou deformidade esquelética, com histórico de fraturas de fêmur, tíbia e fíbula e clinodactilia nos dedos das mãos e dos pés. Ao exame intrabucal, notou-se a presença de mordida aberta anterior, apinhamento dentário e gengivite localizada em áreas de difícil acesso para higienização, devido à presença de dentes mal posicionados. Nessa segunda imagem, temos a foto de um primeiro premolar superior direito, com erupção ectópica, apresentando hipoplasias de esmalte, que são DDS, resultantes de falhas na fase de secreção da amelogênese. No da maxila, observa-se palato profundo e atrésico, e aqui o primeiro molar inferior permanente esquerdo, com hipoplasias na forma de pontos e depressões, e consequente alteração na forma do dente. No exame radiográfico, foram identificados distúrbios da erupção, com a presença de dentes retidos inclusos e alteração na espessura do esmalte em molares descidos e molares permanentes. Quanto à análise molecular, o gene AC2 foi amplificado com o DNA da paciente e da mãe. Podemos ver na tabela os primers utilizados para a amplificação dos 7 exons desse gene. No entanto, o diagnóstico molecular não foi concluído. Ainda é necessário aguardar a chegada dos resultados do sequenciamento Sanger e depois interpretá-los, o que deve acontecer até o fim da vigência desse edital. Conclusão: ainda não foi possível determinar a etiologia dos DDS descritos na paciente. Eles podem ter ocorrido de forma secundária às condições sistêmicas da paciente, associada à acidose metabólica, ou podem ter uma etiologia molecular em comum. Assim, depois da interpretação dos resultados do sequenciamento, se forem identificadas variantes patogênicas no gene AC2, os defeitos de desenvolvimento do esmalte poderão ser classificados como amelogênese imperfeita hipoplásica sindrômica, ampliando o espectro fenotípico da síndrome OP-ATRD. Esses achados reforçam a importância do trabalho multiprofissional. Da mesma forma que pacientes com doenças renais hereditárias devem ser encaminhados para exame odontológico, pacientes com amelogênese imperfeita devem ser encaminhados para avaliação nefrológica. Pelo apoio ao estudo, eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao Centro de Atenção Odontológica a pacientes portadores de doenças genéticas raras do HUB. Obrigado pela atenção.